Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma videoaula e vamos dar continuidade ao estudo do cone. E na aula de hoje estudaremos o volume do cone, e a seção meridiana e o cone equilátero. Então vamos lá, venham comigo. Atenção, pessoal. O volume do cone, vocês devem estar lembrados que o volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Então, se tivermos um cone com mesma base e mesma altura, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, ou seja, é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Como a área da base é π vezes raio ao quadrado, podemos ainda escrever a fórmula do volume do cone como sendo 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Ou desse modo aqui, ó, π, atenção, π vezes raio ao quadrado vezes a altura sobre 3, o que dá no mesmo. Tanto faz um texto estar aqui fora, como 3 está aqui embaixo, ok? Esta é a fórmula que nos permite calcular o volume de um cone. Se não, vejamos, vamos entender melhor aplicando esta fórmula na resolução de situações problema. Venham comigo. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone reto em que a geratriz mede 7,5 centímetros e o raio da base mede 2,5 centímetros. Vamos determinar o seu volume considerando raiz de 2 igual a 1,4 e π 22 sobre 7. Pessoal, lembrem-se que para calcularmos o volume nós precisamos do raio e da altura. É π raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. O problema nos deu o raio, que é 2,5 centímetros, e nos deu a geratriz, que é 7,5 centímetros, mas não nos deu a altura. Entretanto, nós lembramos que raio, altura e geratriz formam um triângulo retângulo. Em outras palavras, existe uma relação que nós já conhecemos que relaciona essas três medidas, que é exatamente a soma dos quadrados do raio e da altura é igual ao quadrado da geratriz. Então, primeiro nós vamos utilizar esta relação para calcular a medida da altura, né, pessoal? Porque nós precisamos da altura para calcular o volume. Ora, o raio vale 2,5, então vai ficar 2,5 ao quadrado, mais a altura nós não sabemos, é o que queremos saber, e a geratriz vale 7,5, vai ficar 7,5 ao quadrado. Pessoal, 2,5 ao quadrado vale 6,25, mais, repete h quadrado, 7,5 ao quadrado dá 56,25. O 6,25 está somando, passa diminuindo, nossa altura vai ser igual a 56,25 menos 6,25. Portanto, a nossa altura ao quadrado será igual a 50, né, pessoal? 56,25 menos 6,25. Quem desfaz a potenciação é a radiciação. Vai ficar a raiz quadrada de 50, que não tem raiz exata, mas nós podemos simplificar escrevendo do seguinte modo. Raiz de 50 é o mesmo que raiz de 25 vezes 2. Nós fatoramos o 50. Ora, raiz quadrada de 25 é 5. O 2 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro. Mas o problema sugeriu que utilizássemos para a raiz de 2 o valor aproximado de 1,4. Portanto, a nossa altura, que é 5 vezes raiz de 2, vai ficar 5 vezes, utilizando essa aproximação aqui, pessoal, ó, atenção, raiz de 2 aproximadamente 1,4, fica 5 vezes 1,4, que dá 7 centímetros. Então, a altura é aproximadamente 7 centímetros. De fato, uma raiz aproximada inteira de 50 é 7, porque 7 vezes 7, 49, né? Mas aqui deveria dar um valor, uma aproximação melhor. É porque o problema sugeriu que usássemos 1,4, pessoal. Senão, eu não posso botar 7, não. Deixaria assim mesmo, se ele não sugerisse. 5 raiz de 2. Muito bem.
Então a altura deu aproximadamente 7, agora sim nós podemos calcular o volume, né, pessoal? Vamos lá calcular o volume, vou até mudar aqui a cor. O volume vai ser quem? Volume será, ó, no π, foi sugerido, vou escrever essa fórmula até assim, 1/3 fora, já que o π também é uma fração, para facilitar. O volume pode ser escrito como 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Se uma dessas medidas estiver em fração, fica melhor a gente escrever 1/3 aqui fora. Ó. Então, fica 1/3 vezes o π, que vale 22/7, nesse problema foi sugerido, o raio, que vale, atenção, o raio vale 2,5, então 2,5 ao quadrado, e a altura vale 7. Pessoal? O raio vale 2,5, tá bem aqui, e a altura nós calculamos e deu aproximadamente 7. Atenção, esse 7 aqui em cima e esse 7 aqui embaixo a gente pode simplificar. Então vai ficar, ó, uma vez, isso aqui ficou meio esquisito, não foi, pessoal? Ah, não, é 22 mesmo, 22/7. Atenção, ó, 1 vezes 22 é 22, 2,5 ao quadrado dá 6,25 e aqui embaixo sobra o 3, né? Ó, entenderam, pessoal? Fiz aqui, ó, 1 vezes 22, 22, logo 2,5 ao quadrado, 6,25. Esse 3 aqui embaixo a gente repetiu, porque embaixo dos outros é como se tivesse 1. 3 vezes 1, 3. Logo o volume vai dar quanto? Atenção, vamos fazer essa continha. 22, atenção, 22 vezes 6,25 dá 137,5 dividido por 3. Fazendo essa divisão, pessoal, dá 45,8333, dá uma dízima periódica. Podemos trabalhar com duas casas decimais, 45,83 centímetros cúbicos. Como as unidades aqui estão em centímetros, pessoal, lembrem-se que todo volume, a unidade é dada ao cubo. Toda área, a unidade é dada ao quadrado, e todo volume, a unidade é dada ao cubo. Vocês me entenderam? É bem simples usar a fórmula do volume. Aqui a gente teve que, inicialmente, usar a relação entre raio, altura e geratriz para descobrirmos a altura. Beleza? Também relação já conhecida e trabalhada nas aulas anteriores. Vamos trabalhar mais um exemplo envolvendo o volume de um cone. Atenção, um reservatório tem a forma de um cone circular reto invertido com raio medindo 3 metros. O raio do reservatório todo, esse raio grande aqui, ó, o raio vale 3 metros, pessoal. Atenção, e a altura também que está sendo representada por Hzão, porque dentro do cone grande tem um outro cone pequeno, por isso que a gente está usando R maiúsculo e H maiúsculo para o raio do reservatório todo e H maiúsculo para a altura também do reservatório, que é de 4 metros. Ele está preenchido com água até metade da sua altura. Pessoal, se ele está preenchido até metade da altura, a altura desse conezinho aqui, que tem a água, ó, até onde foi a água, forma também um novo conezinho. Ó. Então, quem é a altura? Ó, ele está dizendo que é metade. Então, essa alturazinha aqui vale 2 metros. Não é isso, pessoal? Como ilustra a figura abaixo, qual o volume do reservatório? Pessoal, veja bem. Qual é o volume do reservatório? É o volume todo. O volume todo é só aplicar a fórmula. E qual é o volume da água que ele contém? Vamos começar respondendo aqui essa primeira pergunta. Eu vou chamar aqui de item A e aqui de item B para facilitar. Então, no item A ele pergunta, qual é o volume do reservatório? Bom, o volume do reservatório vai ser π vezes raio, R maiúsculo aqui, ó, o raio do reservatório todo ao quadrado, vezes a altura também, a altura do reservatório, dividido por 3. Logo, teremos π vezes o raio vale 3, que no caso fica 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, tudo isso sobre 3. Ora, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 4, 36π sobre 3. E 36π sobre 3 dá 12π metros cúbicos. Se quisermos dizer esse volume em litro, podemos usar uma aproximação
É aqui, ó, uma aproximação do π para 3,14, que é o mais usado. Então vai ficar 12 vezes 3,14. Atenção, pessoal, 12 vezes 3,14 dá 37,68 metros cúbicos. Aproximadamente, multiplicando por 1.000, dá 37.680 litros aproximadamente. Este é o volume aproximado do reservatório todo. Agora a água está só até a metade, pessoal. Significa que vai ter a metade desse volume? Obviamente não, né, pessoal? Porque aqui é um cone. Se fosse um cilindro, tudo bem, é um cone. Essa primeira metade aqui é muito mais estreita. Concordam comigo? Mas aí o que a gente precisa para responder a segunda pergunta do problema que diz: que volume de água ele contém? Pessoal, para saber o volume de água que ele contém, nós precisamos aqui, ó, desse segundo conezinho, o conezinho formado pela parte do reservatório onde tem a água, nós precisamos saber da altura e do raio. Atenção, pessoal, a altura nós já sabemos, é 2 metros. Agora o raio não sabemos ainda. Então o que é que a gente tem que fazer? Nós vamos usar a semelhança de triângulos, que equivale a uma regrinha de 3, ó. Esse triângulo AOB', AO'B', é semelhante ao triângulo AOB. AO'B' é semelhante ao AOB. Então, vale a seguinte relação, ó. O raio grande dividido pelo raio pequeno, atenção, pessoal, o raio grande dividido pelo raio pequeno, porque são catetos equivalentes, ó, esse cateto equivale a esse cateto. E aqui, ó, o cateto grande do triângulo grande é o Hzão e o cateto do triângulo pequeno é o Hzinho. Então, Hzão dividido por Hzinho. Essa relação aqui a gente pode usar, pessoal, repito, pela semelhança de triângulo. Ó, você tem o triângulo AOB, o cateto grande desse triângulo é o cateto AO, que mede H, e o cateto equivalente a ele no triângulo AO'B' é o AO' aqui, ó, estão vendo? AO' aqui, ó, que vale Hzinho. Mesma forma, o cateto menor do triângulo grande, OB' vale R. E OB, pessoal, desculpa, OB vale R. E O'B' vale Rzinho. Então, a gente chega nessa relação aqui, ó. Rzão dividido por Rzinho igual a Hzão dividido por Hzinho. Bom, substituindo aqui, ó, o raio grande aí vale 3, o raiozinho é o que nós queremos saber. A altura do cone grande, a altura total vale 4 e a altura menor vale 2. Por quê? Porque o problema diz que é metade de sua altura. Fazendo aqui o produto dos extremos igual ao produto dos meios, 4 vezes R, 4R. 3 vezes 2, 6. O R vale 6 dividido por 4, que dá 1,5. Ok, pessoal? Então, o raio do cone formado aqui pela parte do reservatório onde está a água vale 1,5 metro. Agora que sabemos disso, é só usar aqui a fórmula e descobrir o volume da parte, que é o item B, é essa pergunta, o volume da água, ok? Vai ser quem? Vai ser π. Para dar a resposta também em litros, eu já vou usar o π 3,14 aproximadamente, ok? O raio vale 1,5 ao quadrado, a altura vale 2. Tudo isso dividido por 3. Faz essa continha aí em cima, né, pessoal? Pega 1,5, eleva ao quadrado, que dá 2,25. Multiplica por 2 e por 3,14. Todo esse produto dá 14,13. Que isso ainda vai ser dividido por 3. Esse 14,13, pessoal, é todo esse produto aqui, ó. Primeiro você pega 1,5 e multiplica pelo próprio 1,5. Aí multiplica por 2 e por 3,14. Pegando 14,13 e dividindo por 3, nós temos 4,71 metros cúbicos. Ora, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Multiplicando isso por 1.000 dá 4.710 litros. Ok, pessoal? Então, nós temos aí o volume do reservatório. Se eu fosse encher todo o reservatório, teria aproximadamente 37.680 litros. Apenas a metade de baixo dele, a ponta estreita aí, essa parte que está com água representada na figura,
tem um volume de 4.710 litros. Beleza? Entendido? Vamos, olha pessoal, o raio caiu metade, mas o volume não cai metade. Por quê? Porque volume é ao cubo. Se o raio caiu metade, o volume vai cair essa metade elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Então vai ser 1/8. Estão me entendendo essa lógica? Olha, o raio diminuiu metade. Se fosse a área, 2 ao quadrado, 4. A área desse cone pequeno é 1/4 da área do cone grande. Já o volume, como o volume é uma unidade ao cubo, se o volume grande ou o raio grande é o dobro do pequeno, o volume é 8 vezes. E de fato, se você multiplicar isso aqui por 8, você chega nesse valor aqui. Ok, pessoal? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 7, 56, vão 5. 8 vezes 4, 32 e 5, 37. Entendido, pessoal? Se não tiver ficado bem claro, na aula ao vivo a gente esclarece melhor essas relações de proporcionalidade. Vamos falar agora da seção meridiana e do cone equilátero. Atenção, pessoal. Sejam V o vértice de um cone e O o centro do seu círculo da base. Seção meridiana de um cone é a intersecção dele com o plano que contém o segmento VO. É como se eu traçasse aqui esse triângulo passando pelo meio do cone, como se eu abrisse ele ao meio, bem perpendicular aqui, ó, ao diâmetro. Aqui é o diâmetro, são 2 raios. Aqui são as geratrizes. Isto é a seção meridiana de um cone reto. Pessoal, a seção meridiana de um cone reto já é obrigatoriamente um triângulo isósceles, porque aqui é geratriz e a geratriz. Tá certo? O cone equilátero será chamado, ou melhor, o cone será chamado de cone equilátero se a seção meridiana for um triângulo equilátero. Se esses 3 lados forem iguais, o cone será chamado cone equilátero. Em outras palavras, a geratriz tem que ser igual ao dobro do raio. Ó. Se a geratriz for o dobro do raio, esse triângulo ficará um triângulo equilátero. Aqui eu terei geratriz e 2 raios, todos com a mesma medida. Se esse triângulo, que é a seção meridiana, for um triângulo equilátero, ou seja, se a geratriz for igual a 2 raios, isso significa que o cone será um cone equilátero e vice-versa. Dizer que um cone é equilátero significa dizer que a geratriz é igual ao dobro do raio. Ok, pessoal? Então, vejamos uma aplicação deste conhecimento. Vamos obter a área lateral, a área total e o volume de um cone equilátero de raio medindo 4 centímetros. Como é que a gente vai calcular essas coisas? Vocês lembram que a área lateral é πrh. A área da base é πr ao quadrado. O volume vale πr ao quadrado h sobre 3. Não é verdade? Então a gente precisa do raio e da altura, mas o problema só nos deu o raio. Entretanto, nós sabemos que num cone equilátero, a geratriz vale o dobro do raio. Então, nós podemos aplicar a relação entre raio, que raio ao quadrado mais altura ao quadrado, igual a geratriz ao quadrado. Ou vice-versa, né, pessoal? Geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. A gente precisa descobrir a altura, né, pessoal? Então, se a gente precisa descobrir a altura, porque nós já temos o raio, a gente pode inverter aqui, dizer que é geratriz ao quadrado. Ora, o raio vale 4 centímetros. Como a geratriz é o dobro do raio, a geratriz vai valer 2 vezes 4, que dá 8 centímetros. Então, o fato de o cone ser equilátero faz com que a gente calcule facilmente a geratriz. Agora, sabendo a medida da geratriz, é só usar esta relação aqui. Atenção, pessoal, é só usar esta relação e descobrir a medida da altura. Vai ficar, ó, o raio vale 4, 4 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é o que nós queremos saber, igual a geratriz. A geratriz é 8, portanto, 8 ao quadrado.
Atenção, pessoal, 4 ao quadrado é 16, mais a altura ao quadrado igual a 64. Logo, a altura ao quadrado será 64 menos 16, a altura ao quadrado será 48. E quem desfaz a potenciação é a radiciação, vai ser raiz de 48, que é o mesmo que raiz de 16 vezes 3, fatorando, pessoal. A raiz de 16 é 4 e o 3 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro da raiz. Você pode escrever desse modo. Raiz de 48 é o mesmo que 4, raiz de 3 centímetros. Agora que temos a altura, podemos começar a responder as perguntas. Área lateral, área total e volume. Né, pessoal? Por que precisamos aqui usar a informação adquirida no tópico anterior? O que significa um cone equilátero? Exatamente porque a partir dessa informação nós só tínhamos o raio, chegamos à geratriz. E com o raio e a geratriz chegamos à altura. Bom, vamos lá. Quem é a área lateral? Calculando 1 a 1, pessoal. A área lateral vai ser π vezes raio vezes altura. Altura não, pessoal. É πRG, né? É πRG, desculpem. Eu disse πRH, mas é πRG. Aqui, ó. πRG. Então, a área lateral, pessoal, será π vezes raio vezes geratriz, não é isso? πRG. Então, vai ficar π vezes o raio, que é 4, e a geratriz, que é 8. Portanto, a área lateral vale 8 vezes 4, 32 π centímetros quadrados. Ok, pessoal? Vamos responder as outras. Quem será a área da base? A área da base é π vezes raio ao quadrado, não é isso? Portanto, a área da base será, repete o π, o raio vale quanto, pessoal? Vale 4 ao quadrado. A área da base vale 16 π centímetros quadrados. A área total, como todos sabemos, é a área da base mais a área lateral. Portanto, a área total vai ser... A área da base vale quanto, pessoal? A área da base está aqui, vale 16 π. A área lateral mais a área lateral deu 32 π. Portanto, a área total vale 16 mais 32, 48 π centímetros quadrados. E por último, calculamos o volume. O volume vale π r ao quadrado h sobre 3. Pessoal, aqui eu tinha botado h, mas não é G, né, ó, pessoal? H é no volume. πRG é a área lateral, πr ao quadrado é a área da base. Volume, πr ao quadrado h sobre 3. Portanto, vai dar o quê, pessoal? Atenção, ó. Atenção. Volume será igual, ó, repete o π, o raio vale 4, 4 ao quadrado, a altura vale 4 raiz de 3, tudo isso sobre 3. Portanto, o volume vai ser, ó, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64 π raiz de 3 sobre 3. Pode deixar assim, pessoal, já que não foi dado um valor aproximado para a raiz de 3, você pode deixar desse modo. Nós multiplicamos aqui 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64, vezes π, 64 π, raiz de 3 sobre 3, centímetros cúbicos. Este é o volume deste cone equilátero de raio 4. Ok, pessoal? Entendido? Então vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Não deixem de resolver as listas de exercícios. Qualquer dúvida, podem me contactar a qualquer momento, ok? Me chama que a gente já faz um mini CA e eu já tiro as dúvidas, beleza? Então vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!